Olá, Centelha Divina, vem comigo para uma reflexão. No vídeo anterior comentei e pedi para vocês que falassem sobre o sentido, o significado, como você se sente sobre propósito, né? Tão falado que muitas vezes gera em nós desconforto. O desconforto, quando impulsionado a uma reflexão, para que a gente se mova, é interessante. Mas muitas vezes nós ouvimos pessoas falarem de propósito, não contextualizamos e o resultado não é saudável. Então, quando a gente fala de propósito, o significado da palavra é o quê? Se colocar à frente. E a minha proposta, que não é uma verdade, é um ponto de vista, um caminho para que você pense. Quando se fala de propósito de alma, vamos lá. Propósito de alma, propósito do espírito, né? Propósito do ser. E nós não somos uma área da vida. Nós não somos o trabalho somente, nós não somos os relacionamentos somente, nós somos um ser, uma alma gerenciando todas as áreas da vida. Então, quando você fala em propósito de trabalho, muita gente fala assim, o seu propósito é aquela habilidade que você consegue fazer com facilidade, que faria de graça. Ok, mas aqui a proposta é como que você analise um propósito da base, o seu propósito do ser. Porque primeiro nós temos que ser para depois ter. Porque muitas vezes nós temos, só que nós não somos. E quando nós temos e não somos, o que surge? Vazio. A sensação de que tenho tudo, mas não sou feliz. E aí você vai ouvir alguém, mas você não fez o seu propósito, você não encontrou o seu propósito. Por isso que você não é feliz. E como encontrá-lo? No meu ponto de vista, porque eu também já estive nesse lugar, porque quando você fala, você não é realizada, você não tem sucesso, porque você não encontrou o seu propósito, isso está relacionado ao quê? Ao ter, ao propósito do fazer. Só que nós temos que ter um propósito de alma que nos estrutura. E como diz no Evangelho, né? Primeiro as coisas do Espírito, que o resto será te dado em abundância. Então nós precisamos lembrar que, no meu ponto de vista, o nosso propósito é o propósito de ser. De nos reconectarmos com quem somos. E essa minha fala serve para as pessoas que acreditam que somos seres espirituais. Filho de uma consciência universal, suprema, onisciente, presente, inteligência suprema, que eu chamo de Deus, uma fonte cósmica de energia. Então, de cara aqui, quem eu sou? Eu sou uma centelha divina, um ser em construção. Sim, porque quando eu reencarno, quando eu nasço, é aqui que eu percebo o propósito. Primeiro o que eu tenho que entender é o que Jesus fala também, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o ponto de origem, sempre, se nós lermos o Evangelho, é nós. Então, quem nós somos? Centelha divina. Você é filho de Deus, tem o DNA divino. E o que veio fazer aqui? No meu ponto de vista, nós viemos nos desenvolver, aprendermos a amar, iluminar a nossa sombra, nos melhorarmos. De como fazermos isso? Aí você tem que ter o quê? Lembra, à frente de quem? Então eu vou colocar Jesus, por exemplo, à frente, e eu tenho como propósito vivenciar esses ensinamentos. Quer me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais mansa, mais pacífica, por exemplo. É entender que a questão não é não sentir. Mas eu tenho como propósito, por exemplo, a serenidade, me expressar, estar diante dos desafios, do conflito, mantendo a serenidade. Talvez eu tenha como propósito fortalecer essa fé, uma fé que transcende os desafios da vida. Talvez eu tenha como propósito gerenciar, vivenciar as experiências no meu núcleo familiar, sempre mantendo a essência do amor. Talvez eu tenha como propósito, entenda, curar as feridas, né? As minhas feridas que eu trago de outras vidas. E se você não acredita em outras vidas, tudo bem. Curar as suas feridas, para que você, sim, possa entregar para o mundo também o seu melhor.
Porque de nada adianta nós termos como propósito, meu propósito é ser médica. Estou aqui para salvar vidas, advogado, qualquer profissão. Mas você não é uma pessoa que se observa, se cura, se melhora. Então você tem uma habilidade, uma excelente profissional, mas é um ser humano que deixa a desejar. Então, no meu ponto de vista, e eu gostaria de trazer essa reflexão do seu propósito de ser, de dentro para fora. O que é que você acredita que precisa melhorar? O que seu propósito é vencer a você mesmo, os seus medos, as suas inseguranças, e buscando, como diz Buda, né? A felicidade e o contentamento em existir. Nessa existência, diante de todos os desafios, não é uma felicidade contínua, mas diante da sua tristeza, das angústias, buscar sempre esse contentamento com a existência, né? O contentamento mesmo com as situações trabalhosas da vida. Existe propósito maior do que diante dos desafios vivenciar o auto-amor? Existe propósito maior do que diante dos desafios manter o sentimento de gratidão? Então, no meu ponto de vista, antes de ter um propósito para entregar para o mundo, o nosso propósito é de sermos, é de iluminar a nossa escuridão, é de nos tornarmos pessoas melhores. E aí só você vai saber o que é que precisa ser trabalhado para que cada dia você viva em harmonia e equilíbrio. Fez sentido para você? Se sim, deixa aqui seu comentário e um beijo no seu coração. Lembre-se, propósito de ser para depois você ter o propósito de entregar para o coletivo. Seja você. Não esqueça que você é uma centelha divina e está aqui para vivenciar, para curar, para melhorar, para identificar o que precisa ser melhorado em você, não no outro. Um beijo no seu coração mais uma vez.